Clarice, o seu documentário Boa Noite, ele não faz necessariamente, ele não corresponde necessariamente a um formato convencional de documentário, em que você celebra uma figura a partir de depoimentos de terceiros. Você prefere fazer uma coisa mais íntima, né, com o Cid Moreira quase ali como um coautor, né, desse projeto. Eu quero saber quais foram os caminhos que você atravessou até tomar essa decisão de seguir o documentário Boa Noite a partir deste formato. Eu acho que assim, o Cid é uma figura muito emblemática, né, da história da comunicação e já uma figura muito midiática, assim, com uma construção muito já, digamos assim, feita, né? A gente já tem uma imagem. Então, o meu interesse era desconstruir essa imagem pré-concebida. E eu acho que para isso, tudo que reforçasse essa imagem pré-estabelecida, eu descartaria. Então, por exemplo, esse formato de entrevistas com o terceiro é o que a gente mais tem na mídia quando vai falar de alguém, né? Então, você tem quadros televisivos e, né, quando faz o perfil de uma pessoa, conta um pouco a história dela factual, né, demonstra os fatos da vida dela e aí vem outras pessoas falando sobre ela. Então eu queria ir um pouco nadar contra essa maré, sabe? Eu falei, queria fazer um outro tipo de documentário, como você mesmo falou, que pudesse, na própria linguagem, desconstruir essa figura, digamos assim, que eu brinco, mitológica, né? Assim, o Cid Moreira como uma entidade, né, da história da comunicação brasileira. Então, foi nesse caminho que eu busquei formas de desconstruir, né? Então, por exemplo, isso que você falou, né, da coisa da intimidade, de entrar no universo, outro tempo, né? O filme tem uma coisa um pouco assim dele contemplativo, né? Tudo isso eram elementos que eu fui buscando ao longo de muita pesquisa, de muito desenvolvimento artístico mesmo, não foi de uma hora para outra, sabe? Assim, foi uma construção lenta mesmo. À medida que eu ia conhecendo ele, a gente ia estabelecendo essa relação e aí eu ia costurando como uma coisa meio artesanal mesmo, né? Aí acho que sim, aí todos os elementos do filme partiram dessa, digamos assim, dessa pesquisa, sabe? Eu tenho muita curiosidade em conhecer o seu processo de pesquisa em relação às imagens de arquivo, porque você utiliza muito durante o documentário. É, Quanto tempo demandou para você conseguir acesso a todas as imagens que vemos do CID, né, dentro do Jornal Nacional, e como também foi o processo, sobretudo na pós-produção, em você costurar essa narrativa, né, a partir dessas imagens? Foi muito difícil porque era realmente assim muito material. Eu mesma fiz essa parte do antigo SEDOC, né, do acervo. Eles me deram a possibilidade de ficar lá nesse pesquisando durante muito tempo. Então foi algo assim até um pouco inédito, eu acho, assim, de eu ter tido essa possibilidade, sabe? Então fiquei meses, mas assim a pesquisa foi particionada ao longo, digamos, de um ano, sabe? Mas ao longo desse ano, claro que eu não fiquei lá direto, mas eu ficava muito tempo. E aí eu chegava de manhã e dizia, quero tal fita, tal fita, tal fita, tal fita. E eu via tudo. Para você ter uma ideia, eu fiz um Excel em que eu anotava o time code, qual é a fita, fazia uma decupagem. Esse Excel tem mais de 600 linhas, ou seja, tem mais de 600 entradas. Eu vi tudo que você pode imaginar dele, desde que ele entrou em 69 até ele ter saído em 96 da bancada, mas também tem os outros programas, né, que não é o JN, então eu vi mais ainda. Então foi super exaustivo, né? E fora isso, não sei se você lembra que no filme tem vários momentos que ele está na bancada assim, olhando para o lado, bocejando, fazendo careta, e isso é sobra de fita. Uhum. Isso não está nem decupado lá no CEDOC, sabe? Não tem nem indicação.
Eu tinha que ficar rebobinando todas as fitas para ver o início, o final, buscando esses momentos, esses entre-momentos que eu acho que são uma preciosidade do filme. Assim, para mim, são as imagens preferidas, são quando ele está fora do ar, sabe? Acho que a gente desconstrói muito da imagem aí, né? Então, foi realmente uma caça ao tesouro. Então, para te responder assim, mais na prática, foi mais de um ano de pesquisa, fora que tem a pesquisa que não é Globo, né? Porque lembra que tem Canal 100, Revista da Tela, Primeiro Plano, tudo que veio antes da Globo, né? O Jornal de Vanguarda. Então, é assim, uma quantidade de pesquisa imensa. Aí, a segunda parte da sua pergunta, como fazer isso ganhar sentido na narrativa, né? Porque não me interessava, como a gente falou no início, fazer aquele tipo de filme biográfico mais tradicional, né? Linear, tal, cronológico. Então, apesar do filme seguir uma certa cronologia, mas o fio condutor do filme não é a cronologia. O fio condutor do filme são as memórias dele, né? O que ele vai puxando lá do fundo do baú. E aí, como que eu ia fazer para essas imagens de arquivo entrarem de forma orgânica nesse, né? Foi muita pesquisa, assim, eu tive dois montadores comigo, o Ian Mota e a Eva Randolph, e eles também me ajudaram muito nisso, assim, foi um trabalho, como todo documentário, né, um trabalho muito em equipe, e aí a gente ficou estudando exatamente essas entradas, como que seria. E aí eu fui percebendo que, na verdade, a própria memória era o dispositivo de entrada, como eu disse, né? Então, foi costurando essas imagens de arquivo dentro da própria fala dele. Então, ele é como se tudo tivesse que vir do universo dele. Então, nada podia vir imposto por mim só, entendeu? Era uma construção em cima da memória mesmo. É, como espectador, as memórias que eu mais tenho em relação ao Cid é quando ele tinha aquela narração no Fantástico. Né? Como eu sou de 90, eu não peguei tanto a presença dele na bancada do Jornal Nacional. E eu fiquei muito surpreso quando, acho que foi no fim de 2018, quando ele foi no Lady Night da Tata Werneck, que ele deu uma entrevista e foi super engraçado. E eu fiquei surpreso, né, de conhecer esse lado mais bem-humorado, né, do Cid Moreira. Eu quero saber de você, sobretudo por você ter tido esse acesso mais íntimo, né, em relação à rotina que hoje ele, enfim, né, atravessa. O que assim te chamou muito a atenção, o que foi surpreendente para você que você não até então tinha observado em relação à persona, né, do Cid, seja como um profissional ou mesmo como nesse âmbito mais privado? O que mais me chamou a atenção foi a disciplina, assim, isso que está bem no filme, né? Está bem marcado no filme, essa característica da disciplina e além da disciplina, uma vontade de continuar aprendendo, mesmo depois de mais de 70 anos de carreira, ficar ali no Pro Tools, treinando, tá errado, volta, tenta melhorar. Isso foram as características dele que mais mexeram comigo, assim. E tem esse lado brincalhão também, que eu acho que o filme também deixa bem exposto, né? Assim, tem vários momentos de engraçados e tal, mas eu acho que a questão da disciplina, para mim, foi muito marcante, assim, essa disciplina que acho que vem de uma criação, mas também hoje já é autoimposta, sabe? Assim, tipo, uma exigência com ele mesmo, assim, tudo tem que ser muito certinho, no horário certo, da forma certa, e nunca pode deixar de fazer as coisas que tem que fazer naquele dia. Então, me interessou muito pesquisar, eu acho que isso que é interessante, né? Essas ambiguidades do ser humano, né? Ao mesmo tempo que ele tinha uma disciplina, uma organização, uma coisa, mas ao mesmo tempo às vezes deixava o pensamento viajar de uma forma, e você vê que as formas dele contar as histórias meio que vai entrando vai abrindo parênteses, eu fui meio que tentando me achar nos devaneios da memória dele. Então tem essa ambiguidade, né, da organização, mas ao mesmo tempo eu fui querendo entrar um pouco nesse campo menos
digamos assim, menos objetivo e entrar no lugar do mais subjetivo. Porque eu acho que, assim, para saber o que aconteceu na vida dele, quais são os fatos, você pega pesquisa, Wikipedia, não sei o que, você vê, né? Acho que o mais interessante no documentário é a gente ter a oportunidade de explorar a própria linguagem do documentário, né? E fazer o formato, a forma, dialogar com o conteúdo, né? Então, essa questão da disciplina dele, por exemplo, aparece na linguagem do filme, que é aquela agenda que ele anota tudo que faz obsessivamente, é uma das divisões do roteiro. Não sei se você percebeu isso, que começa, acordei, tomei café da manhã, comi a fruta, depois fala, fui não sei aonde, vai descrevendo minuciosamente, né? Então eu usei essa característica dele como um dispositivo próprio do filme. Aí fui tentando descobrir essas coisas. Então, se você me pergunta de característica, acho que essa seria a que mais me marcou, assim. E nós sabemos que o Cid Moreira, ele, enfim, né, narrou ali um sem número de notícias, né, que marcaram não somente a história do Brasil como do mundo. E você pontua bem isso no prólogo, né, do documentário, sobre a vinda de figuras públicas aqui no Brasil, como Michael Jackson, Madonna, a queda do Muro de Berlim, enfim, um sem número de eventos mundiais, né? Agora eu quero saber de você, Clarice, como espectadora, você tem um momento específico que foi bem marcante ali, que teve o Cid como um narrador, alguma notícia que foi bem marcante para você, que foi narrada ali pela voz dele? Tem, muito boa essa pergunta, porque acho que um pouco a minha memória afetiva trouxe isso, sabe, para o filme. E eu coloquei, todas que me marcaram estão lá, que é a do Césio, que foi um desastre nuclear, e eu lembro de eu pequena, assim, que eu morria de medo dessa coisa do mundo vai acabar com a bomba atômica. Tem uma de bomba atômica, não sei se você lembra, que fala, bomba atômica, explode, não sei o quê. A nave Challenger, a queda do Muro de Berlim, teve toda a história do impeachment do Collor também. Uma que eu acho que é sensacional, que é um resgate histórico também, é o Direito de Resposta do Brizola, que está na íntegra, né? Não à toa. Eu acho que essas foram as que para mim marcaram mais assim a minha vida, assim, de você marcaram mesmo, porque eu sou de 80. Então eu durante a década, assim, mais para o final, né, claro, da década de 80, que eu já estava maiorzinha, até início de 90, eu peguei bem esse. Então, por exemplo, a queda do Muro de Berlim, eu lembro desse momento, assim, dessa coisa é, marcante, sabe? Nave Challenger também, eu lembro que foi uma coisa horrorosa, e aí a gente acompanhava, sabia a história da professora que tinha ido, então era tudo muito assim, visceral mesmo, sabe? Então essas notícias eu fiz questão de colocar bem em destaque, assim, na abertura, porque claro que é pessoal, mas também é coletivo, né? Não foi só eu, obviamente. Uma última questão, Clarice. É inevitável, né, passar por aquele episódio em que o Cid Moreira se despede ali da bancada do Jornal Nacional. Ele continuou, né, ativa no próprio Fantástico e tudo mais, só que, pelo menos assistindo o documentário, me parece que você destacar aquele momento, inclusive aguardando ali alguns segundos após os créditos finais ali do jornal, você parece pontuar muito até em relação aos caminhos que o jornalismo atravessa, no sentido de, às vezes, abandonar os veteranos da profissão, né, em busca desse jornalismo que quer mais dinâmico, mais próximo dessa linguagem tecnológica, né, das redes sociais e tudo mais. O que você reflete do estado do jornalismo dentro desse aspecto que você parece destacar muito bem no documentário também? Eu acho aquele momento tristíssimo, né? Acho assim, para mim, de uma dor, né? Assim, porque ele ficou quase 30 anos e o que aparece ali é quase como era como uma notícia corriqueira, né? Assim, para mim, assim, na minha cabeça, assim, pessoalmente falando, eu acho que poderia ter sido uma coisa muito diferente do que foi. Eu achei aquilo um pouco frio demais. E
e reflito assim muito pessoalmente também sobre essa questão, além do que você falou, né? Porque ali o CID ele representa o fim de uma era, né? Uma era onde a informação chegava de forma muito uníssona, né? Assim, era de um ponto só. Hoje você continua tendo o Jornal Nacional, mas você tem 1 milhão de formas de se informar, né? Então não tem mais aquela onipresença, aquela coisa hegemônica do JN, que era, né, tudo era, na época era muito diferente do que é hoje, assim, todo mundo via o JN na época que o Cid era o âncora. Quando muda, como você falou muito bem, para uma questão de agilidade, porque o Cid só lia, ele não é nem jornalista, ele é um locutor, ele é um narrador. E aí o jornal precisa começar a se adaptar às mudanças do mundo, essa velocidade, e o apresentador do jornal tem que ser não só um jornalista, mas é o próprio editor do jornal, né? Então ele está ali, ele sabe do que ele está falando e ele tem que comentar na hora, tem que ter a sagacidade de improvisar, né? E comentar, coisa que não faz parte do trabalho do Cid. O Cid ele lê aquilo que está escrito ali e acabou. Mas além disso, que eu acho que o Cid tem essa coisa, quando eu falo, brinco que é boa noite significa várias coisas, né? Boa noite, inclusive para uma era, né? Para essa era que ele representa, que não existe mais. Mas além disso, eu fico pensando, mais do ponto de vista assim, pessoal, que tem também uma coisa que ele mesmo fala, a TV é um monstro que tá sempre tem que se lembra dessa frase que ele fala, a TV é um monstro que tem que estar sempre criando coisa nova, não é? Eu fico pensando muito sobre a questão da velhice também na nossa sociedade, sabe? Até que ponto também a gente, enquanto sociedade, a gente tira das pessoas mais velhas o valor que elas têm, né? E aí fica sempre tendo que substituir. Então, quando a pessoa fica mais velha, é como se ela não prestasse mais aquele papel, como se ela fosse improdutiva. Ou é um valor, né, que a gente atribuiu à velhice que eu, pessoalmente, nas minhas pesquisas e tudo mais, tenho buscado muito entender o porquê e talvez pensar em novas formas. Então, você pegou essa cena, eu acho que ela representa tudo isso, sabe? Representa os meios de comunicação, a mudança da nossa sociedade e também essa dificuldade que a gente tem de lidar com a velhice, né? Assim, com o fim da vida ou tudo que, na verdade, tudo que diz respeito à velhice, à morte, tudo isso a gente tem uma dificuldade imensa. Isso é um outro campo de interesse que eu tenho na área acadêmica, até estou escrevendo um livro sobre isso. Então, especificamente para mim, esse é um assunto que me interessa muito, sabe? Eu acho que aquela cena na minha opinião, um pouco emblemática para isso também. Clarice, foram essas minhas questões. Muito obrigado pela sua disponibilidade. E só confirmando, o lançamento de Boa Noite vai se dar nos cinemas, né, amanhã, quinta-feira, 13 de maio, correto? Isso. Muito obrigada, então, Alex. Adorei suas questões muito boas. Muito obrigado, Clarice. Até a próxima. E Até boa a sorte próxima. com o lançamento do filme. Obrigada.